O que é apologética? Apologética é uma vertente da teologia que é o trabalho de defender a fé de maneira lógica e racional. A apologética é um braço da teologia que trata de tirar os obstáculos que as pessoas têm de crer na fé do Senhor Jesus Cristo de maneira racional. Porque sabe que muita gente, o problema deles não é crer em anjo ou crer em milagre, né? Porque você só crê em milagre quando o milagre acontece com você, né? Quando o milagre não é com você, você sempre fala assim, será? Mas quando o milagre é com você, você sabe que é isso mesmo. A apologética, ela trata de tirar os obstáculos que limitam a visão das pessoas. A apologética não convence ninguém, quem convence é o Espírito Santo de Deus. Mas ela é uma ferramenta para nós tirarmos os obstáculos, para que o Espírito de Deus possa ter a abertura do coração, para que o Senhor possa entrar. É por isso que Pedro fala, na sua primeira carta, se não me engano, no capítulo 2, versículo 15, que nós estejamos sempre prontos a dar a qualquer um que peça a razão da nossa fé. A razão da fé. Não simplesmente a vontade da fé, mas o motivo pelo qual nós cremos. Amém? Nesse intuito, nesse parâmetro, hoje nós vamos falar sobre duas vertentes aí que se brigam, né, se bicam. É dentro de um entendimento científico, que é a questão do evolucionismo ou do criacionismo. E a pergunta é básica, e aí, como é que o mundo existe da maneira que existe? Ele evoluiu, foi uma série de tempos onde o acaso reinou, né? E ele evoluiu até a maneira como nós temos hoje, e as espécies evoluíram, ou alguém ordenou todas as coisas e criou todas as coisas? É claro que eu e você temos resposta para isso. Mas você vai perceber como que elementos dessa realidade permeiam o nosso dia a dia. Repleta de questões que trazem dúvidas sobre esse fato que, para mim como cristão, e para você também como cristão, é um fato consumado, é um fato simples de entender, né? Por muito tempo, inclusive, principalmente na década de 80, 90 e no início dos anos 2000, essa questão do criacionismo foi absolutamente ridicularizada. As pessoas traziam ao ridículo pessoas que criam que Deus criou todas as coisas, né? Por exemplo, na década de 80 e na década de 90, por exemplo, era chique ser ateu. Pessoas, a pessoa é um ateu, então ele é um intelectual, é uma pessoa que não se dobra à questão mística do universo, né? Eu lembro que o antigo ex-presidente brasileiro, Fernando Henrique Cardoso, perdeu uma eleição para prefeito de São Paulo, porque o entrevistador fez uma pergunta para ele se ele cria em Deus. E ele respondeu a pergunta assim, você falou que você não ia perguntar isso, porque ele era atualmente popularmente conhecido como um ateu. E quando ele respondeu dessa forma, todos entenderam que ele estava ali se posicionando como ateu. E isso fez com que ele perdesse a eleição, né? E ele só ganhou a reeleição dele, né, para você saber disso, porque ele foi no Campo de Marte. Durante o Congresso Mundial das Assembleias de Deus, em 1992, e o pastor Joel fez ele falar aleluia. E aí ele acabou ganhando a eleição aquele ano, porque ele se posicionou jamais afeto à fé. Então, por muito tempo, a questão da fé foi tratada intelectualmente como uma questão ridícula, né? Se você era realmente uma pessoa equilibrada e elitizada, você não acreditava em Deus, porque isso era uma crendice popular. Hoje já não é mais assim. Hoje, na verdade, o mais intelectual fala assim, eu sou agnóstico. Eu não sei, eu não tenho como responder. Mas existe muita intelectualidade também, pessoas absolutamente falando, não, eu creio em Deus. Mas ele pondera, né? Mas eu não creio assim como está escrito nesses livros antigos, né? Eu tenho a minha própria crença religiosa, porque nós estamos vivendo na época da espiritualidade. E talvez esse seja um momento até pior do que o próprio ateísmo, porque o ateísmo pelo menos era ignorância. Agora a espiritualidade, por diversas vezes, abre portas para coisas que são completamente contrárias. A gente vai dar uma estudada nisso agora, abre aí sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo do 1 ao 3, diz assim a minha Bíblia e a sua também. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Esse debate entre evolucionismo e criacionismo tem sido uma das discussões mais proeminentes ao longo da história moderna.
especialmente no que se refere à compreensão das origens da vida e do universo. Até mais ou menos o segundo século até mais ou menos a segunda década do século XX, os cientistas acreditavam, viu, Noah e Sara? Os cientistas acreditavam que o universo era eterno. Eles acreditavam que o universo era eterno. E, portanto, se o universo era eterno, ele dispensava um momento criativo do universo, o momento inicial do universo. Essa relação da eternidade do universo permeou a ciência por volta de 100 anos. E foi o principal pontapé, a principal base, a principal alavanca do mundo ateu. Se o mundo não precisava não havia um tempo de criação do universo, se o universo não havia um tempo de início, logo o universo era eterno, e com o tempo eterno todas as possibilidades são possíveis, e logo a possibilidade da vida humana tinha aí um ponto aberto para que ele pudesse existir. Mas então se chegou à conclusão de que o universo não era eterno. A própria lei da relatividade, né, I igual a mc square, ela provou que existia o campo gravitacional é relativo ao tempo e à idade do material estudado, do lugar do universo. E todas essas questões chegaram à conclusão de que o universo tem um início. E não só tem um início, mas como também o universo está em expansão. E se o universo tem um início, o que existia antes do universo? São todas as questões que começaram a surgir com esse pensamento científico. E logo nós chegamos à conclusão do quê? De que a Bíblia diz isso há mais de 4.000 anos. O Gênesis, quando foi estabelecido por Moisés, quando foi recebido por Deus, né? Quando Moisés recebeu de Deus o livro do Gênesis, ele começa dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. João ainda vai mais longe, ele fala antes da criação. Ele fala, no princípio era o verbo. Ou seja, quando o princípio existiu, o verbo já era. Olha que coisa interessante que João fala, né? E daí nós entendemos que essas discussões que nós temos a respeito da origem do universo e da vida, elas são facilmente respondidas pela Bíblia, mas são dificilmente aceitas pelo homem. E por que o homem tem dificuldade de aceitar a realidade divina do início das coisas? É muito simples. Porque se ele recebe do princípio de Deus o início de tudo, ele também tem que entender que Deus também está certo sobre o final de todas as coisas. Porque a palavra final de Deus no seu livro, no Apocalipse, é: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Se ele é o princípio e está certo sobre ele, quando ele fala que é o fim, por que estaria errado? E é aí que surge essa discussão e essa dificuldade de aceitação científica. O cientista, ele fala assim, não, é que nós somos agnósticos. Ou então, é que nós somos empíricos. Isso tem que ser provado. Eu não posso simplesmente ouvir e aceitar. É por isso que o Salmo 19 é uma excelente resposta para o cético. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Por que ele fala que o céu manifesta? É porque ele observou o céu e chegou à conclusão que ele era, no máximo, uma manifestação de alguém muito habilidoso. E ele chega à conclusão de Deus. As pessoas que chegaram à conclusão de Deus no passado não chegaram pela falta de conhecimento. Elas chegaram por entender e provar o conhecimento da realidade. Ah, pastor, mas o homem evoluiu muito, a ciência evoluiu muito. Não. A tecnologia evoluiu. E ainda tem a controvérsia sobre isso, né? Há muita controvérsia sobre isso. Se a tecnologia realmente evoluiu. O homem, na verdade, emburreceu. É só você ir na Europa. Olha as construções da Europa do século XIX, do século XVIII, os grandes monumentos que foram criados pelo homem. Vai mais para trás. Vai para as colunas da Grécia Antiga, que estão de pé até hoje. Vai mais para trás. Vai para as pirâmides que foram construídas ao redor do mundo há tantos milhares de anos atrás. O homem não sabe dizer como é que a pirâmide foi construída até hoje.
Tem dúvida sobre como aqueles monumentos do Egito Antigo foram construídos. Mas eles estão lá, passando pela prova do tempo. Estão lá, porque alguém construiu com tecnologia absurda. A maneira, por exemplo, como diferentes culturas podiam contar o estabelecimento das estrelas, como foi feitas as grandes navegações sem GPS. Por quê? Porque a tecnologia mudou, mas o conhecimento do homem diminuiu. Hoje, por exemplo, a gente não vem para a igreja olhando as estrelas e sabendo o caminho que a gente tem que ir. A gente não domina o espaço que a gente vive. A gente se limita a alguém que construiu um aparelho e esse GPS leva a gente até algum lugar. Entenda isso para chegar a essa conclusão. Toda essa história de evolução diz para a gente que o melhor da nossa mente está no futuro da nossa contínua evolução. Mas, na verdade, quando a gente olha para a palavra de Deus e vê o criacionismo e vê como Deus criou todas as coisas, a gente percebe que a nossa perfeição estava em Adão e só pode ser restaurada por Cristo. Glória a Deus. Percebe como essas discussões, elas não são simplesmente do campo da ciência, como elas conseguem se materializar no dia a dia da gente? Como elas nos fazem, por exemplo, erguer um patamar novo e começar a crer em Deus de maneira mais sincera e mais ativa? Porque nós percebemos que a realidade de Deus está naquilo que Deus já fez. Em nome de Jesus. Né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse é um versículo bíblico que é uma declaração fundamental da fé cristã na criação divina, onde afirma de maneira direta e inquestionável que Deus é a origem de tudo que existe, estabelecendo o ponto de partida para a discussão sobre as origens do universo e da vida. É tão interessante isso, que essa discussão sobre o criacionismo tem invadido até a igreja. Não faz muito tempo que eu ouvi numa academia muito alta alguém dizendo o seguinte: olha, veja bem, a história de criacionismo que nós temos, ela é dos judeus. Nós não temos uma história de criacionismo do cristianismo. E o cristianismo é uma cultura muito mais vasta do que o judaísmo, porque o judaísmo é preso na revelação a Israel. Mas o cristianismo, ele invadiu a África, invadiu a Ásia, invadiu as Américas. Então nós temos que pegar as histórias de início desses povos e aplicar elas de uma maneira que nós possamos ter a nossa própria história de criação. E assim, rejeitar apenas o Gênesis. Eu falei, what? Porque em algum lugar, alguém mais uma vez acha que a fé também está evoluindo. É por isso que Jesus disse assim, eu gosto dessa pergunta: porventura quando vier o Filho do Homem na sua glória, achará fé na terra? É por isso que a pergunta dele ecoa dessa forma, e é como se fosse um choque na nossa alma. Porque quando a gente olha para o estado atual das coisas, e a maneira como a falsamente chamada ciência tem invadido até mesmo a teologia, fazendo com que a gente olhe para trás e comece a dizer o que foi que Paulo quis dizer num grego, que Paulo nunca falou, que é o grego que os teólogos falam hoje, que o teólogo de hoje interprete o que Paulo falou no tempo dele, da maneira que ele acha hoje que deveria ser, segundo a cultura que nós temos agora. Quando ele olha, por exemplo, fala assim, não, quando a Bíblia fala a respeito desse comportamento masculino errado, é porque naquele tempo tinha não tinha nada disso aí que você está falando, não. Entenda que a safadeza do pecado sempre existiu. Isso não é novidade. E é por isso que não é novidade que é pecado. Por isso que não é novidade que é combatido. Por isso que não é novidade que é rejeitado pela palavra de Deus, porque sempre existiu como um comportamento errado do homem. Mas a evolução, mais uma vez, vem trazer a evolução da intelectualidade, a evolução da arquitetura. Você já percebeu que a evolução da arquitetura está em todo lugar? É só você andar numa grande cidade que você percebe a evolução da arquitetura. Olha os prédios hoje, sem forma. Uma ponta para um lado, uma ponta para o outro, um quadrado para cima, um quadrado para o outro. Olha a literatura hoje. Hoje você tem literatura a partir de perspectivas sociais. Por exemplo, aquilo que é a literatura negra, aquilo que é a literatura LGBT, aquilo que é a literatura conservadora.
Você não tem mais um padrão de literatura, de entretenimento, pelo fato de alguém contar uma história simplesmente. Não. Existe um campo político por detrás, por conta das evoluções que o homem tem abraçado. É por isso que o livro de Eclesiastes conta uma coisa que eu acho muito interessante, que Salomão falou o seguinte: na verdade Deus fez o homem perfeito, mas o homem buscou para si muitas invenções. Deus nos fez incompletos, nós não estávamos incompletos fomandando. Na verdade, nós fomos deixando a nossa completude para abraçar deleites específicos que fez com que nós ficássemos limitados. Né? Primeira coisa, teoria da evolução. Fundamentos e limitações. O fundamento da teoria da evolução é que ela foi desenvolvida por Charles Darwin, né? Ou Charles Darwin, como a gente fala em português. Em sua obra A Origem das Espécies, propõe que todas as formas da vida da Terra descenderam de um ancestral comum e que as espécies evoluem ao longo do tempo através do processo natural, como a mutação, a seleção natural, a derivação genética, e essa teoria se baseia em vários pilares principais. Um deles são a seleção natural, a ideia de que os indivíduos com características vantajosas têm mais chance de sobreviver e reproduzir, passando essas características para gerações seguintes. É a lei da selva, o mais forte sobrevive. Né? Vamos trazer a questão dessa característica aqui da seleção natural para a nossa humanidade. Se o mais forte sobrevivesse, você estaria aqui? Se só o mais forte sobrevive, você estaria aqui? Né? Essa questão de meritocracia natural, ela é importante que ela tenha a ser revista durante do parâmetro bíblico, né? Porque ela vai contra, por exemplo, e de encontro para ser contra o padrão de Deus da escolha de Israel. Por que Deus escolheu Israel? Porque Israel era o mais forte? Porque Israel era o mais poderoso? Lá na frente, através de Isaías, Deus chama o povo de Israel como bichinho de Jacó, dado a semelhança do nada que era Israel. No capítulo de número 10 do livro de Deuteronômio, Deus chama Israel de perdida no deserto, cercada de uivos. E que se Deus não tivesse estabelecido Israel, se ele não tivesse sido a rocha de Israel, Israel teria fatalmente perecido. Todas essas nuances da criação e da maneira como Deus estabeleceu as coisas põe em xeque a questão da seleção natural. A mutação é as mudanças aleatórias do material genético que propõe resultar em novas características, algumas das quais podem conferir uma vantagem seletiva. Essa questão da mutação jamais conseguiu ser comprovada. Uma vez eles fizeram um teste, eu lembro isso num dos cursos que a gente fez com o Dr. Ravi, fizeram um teste com uma bactéria que vive 5 horas. E num espaço de 3 meses, eles reproduziram, se eu não me engano, 50 milhões de vezes as gerações de bactérias, mudando o ambiente, para ver se a bactéria mutava. Em 50 milhões de gerações daquela bactéria, não teve sequer uma mutação. Ou seja, a questão não é uma mutação para se adaptar ao ambiente. A gente encontra mutações. Como, por exemplo, se você passar muito tempo no sol, você fica bronzeado. Isso é a melatonina do corpo, que é um reagente natural que já existe no corpo, né? Micromutações, por exemplo, na maneira como o corpo se deforma ou se conforma a uma certa posição que você senta. Mas isso, mais uma vez, é a elasticidade do corpo. Então são micromutações. Mas ninguém achou, não existe na história da humanidade aquele link perdido, por exemplo, que as pessoas falam, onde você consegue encontrar a geração anterior do homem primitivo para a geração nova do homem moderno, e aquele link de conexão simplesmente em nenhuma das variações daquilo que eles chamam do homem primitivo existe. Não existe um link formador dessa mutação. É simplesmente inexistente, né?
A questão da adaptação, que a gente falou já um pouquinho, a diversidade e homologia. A diversidade das espécies e a semelhança entre diferentes organismos são vistas como evidências de um descendente comum. Você sabe, se eu não me engano, é esse número, que você é geneticamente igual a uma banana 88%? Geneticamente igual a uma banana 88%. E a um macaco 98%? Se eu não me engano, acho que é até mais o macaco. Acho que é 99,8%, alguma coisa assim. É um absurdo. É muito alto mesmo, né? Eu posso pegar esse número, talvez eu esteja errado, mas acho que no máximo 98% mesmo, de diferença entre um macaco e um homem. Geneticamente falando. O que isso prova? Que nós temos um ancestral comum ou que nós temos um Criador em comum? Que ordenou todas as coisas a partir do mesmo material. Que do pó da terra e dessa material presente na terra foi que nós fomos criados. Que existe uma mesma voz que ecoa na criação, que traz a evidência e a verdade de todos nós. Não é? São questões para serem analisadas do ponto de vista, né? Mas aí as limitações e falhas da teoria da evolução, a gente já falou um pouquinho delas. A origem da vida. A teoria da evolução começa com a premissa de que a vida já existe, mas não explica como a vida surgiu inicialmente. Ela fala que nós todos fomos criados de um ancestral em comum, mas ela não explica como é que o ancestral em comum veio viver. Fizeram uma experiência na década de 60 e 70, fizeram uma sopa de enzimas e deixaram ela ser cozida a certa temperatura, que era a temperatura inicial da terra, e deixaram ela por muito tempo assim, para ver se aquelas enzimas de alguma maneira começavam a se mexer e podiam virar uma célula. Falharam. Sabe qual que é a conclusão que eles chegaram depois disso? Que já que a vida não pode se originar por ela mesma na Terra, ela certamente veio de outro planeta. E aí está o problema. Como é que ela veio de outro planeta? A vida, ela é de origem extraterrestre na Terra. E eu concordo com isso que seja. Porque a vida veio do céu. Deus mandou a vida do céu quando Ele soprou na narina de Adão. E ele se fez alma vivente. A vida realmente veio de fora da terra. Ela é extraterrestre. Ela veio desde o céu para encher a nossa vida de vida, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Outra coisa que ela não explica é a falta de fósseis transicionais que eu acabei de falar para você. Não existem fósseis transicionais das etapas da vida. Não existe. Inclusive, há algum tempo atrás, algumas desses seres primitivos que foram encontrados, e foi achado lá, por exemplo, um pedaço do crânio, né, de um certo animal antigo, e aí eles fazem a continuidade do crânio. Já percebeu? Já viu isso? Eles fazem de cera o resto da continuidade do crânio. Então, aquele resto que é feito baseado em nenhuma evidência, na mente do cientista. Ele imagina como seria o resto do crânio do animal, baseado naquela parte. E ele cria o resto. Não tem nenhum tipo de plausibilidade científica sobre isso, né? É uma questão... O pastor João costuma até falar o seguinte, né? Que é mais difícil ter fé nisso do que no fato de Deus ter criado o mundo, né? Outra coisa, por exemplo, a informação genética. A evolução pressupõe que as mutações aleatórias e a seleção natural podem aumentar a quantidade de informação genética ao longo do tempo, resultado em organismos mais complexos. No entanto, a origem dessa informação genética e o processo pelo qual ela pode ser significativamente aumentada e organizada para produzir novas estruturas em funções complexas ainda não são totalmente compreendidos. Isso sugere que a evolução por si só não pode ser suficiente para explicar a origem e complexidade biológica. O que eles querem dizer com isso? É que eles falam assim, olha, conforme o tempo vai passando e vai havendo mutações genéticas, a gente vai aumentar o genoma, por exemplo, de uma pessoa, né? Hoje em dia, por exemplo, para você conseguir fazer a parte de uma... Ô meu amigo, você veio aí, você vai pregar junto comigo? Glória a Deus pelos nossos filhos da casa do Senhor.
Se você for pegar o genoma humano, por exemplo, e você fosse colocar ele enfileirado, as palavras uma atrás da outra, né? Seriam necessários 1 milhão de livros de 500 páginas para que você conseguisse colocar um genoma de um ser humano, um atrás do outro, uma letra atrás da outra. Agora, olha que interessante isso aqui. Quando eles falam assim que conforme o tempo vai passando, a mutação vai criando mais informações para o genoma, isso não é verdade, não se comprovou isso. O que quer dizer então, se não aumenta, por exemplo, em vez da gente precisar de 1 milhão, agora a gente precisa de 1,5 milhão de livros, porque o tempo passou e a genética humana se avançou. Agora nós temos uma classe de DNA maior. Entende o que eu estou falando? Por exemplo, antes a informação cabia em 1 milhão de livros. Agora você precisa de 1,5 milhão de livros porque a humanidade evoluiu. Quando vai ver isso, aferir isso a fundo, isso não se torna realidade. Não existe uma realidade nisso. Por quê? Porque o que eles percebem, por exemplo, é que dentro do DNA já está a possibilidade das micromutações. Ou seja, aquilo que o homem consegue fazer e aquilo que ele se modifica, por exemplo, o fato de os africanos ter uma carga melatonínica maior, pela sua pele ser mais colorida, né? Ou o fato do pessoal da Europa ter uma classe de pele mais clara. Essa diferença, apesar de ser clara na vida deles, está nos dois. Essa informação genética está nos dois. Um mostrou ela mais para fora e o outro não. Um evidenciou ela e o outro não. E você consegue ver isso pelo DNA, mas isso não agrega mais informações ao DNA de ninguém. Interessante, né? Convergência evolutiva. A convergência evolutiva é um fenômeno em que diferentes espécies desenvolvem características semelhantes de forma independente, muitas vezes em ambientes distintos. Isso sugere que existem certos padrões ou direções na evolução. A convergência levanta a questão se há alguma orientação adicional no processo evolutivo, o que poderia ser visto como uma indicação de design e não de evolução. Por exemplo, se os seres que estão apresentando essas mutações, conforme o tempo passa, estão apresentando isso por uma experiência que eles estão tendo e estão precisando de mudar quem eles são, ou por um design prévio. Ou seja, eles já foram desenhados para se adaptarem. A ciência não consegue responder isso. Então a questão da convergência evolutiva acaba sendo quebrada por outro princípio fundamental da Bíblia. E agora que a gente entra aqui. No criacionismo, o criacionismo é baseado na nossa realidade de que Deus criou o universo. Nós não cremos que Deus criou o universo. Nós sabemos, aceitamos e abraçamos a realidade de que Deus criou o universo. É diferente. Eu não estou aqui para você expondo a minha crença sobre o fato de Deus ter criado o universo. Não é independente de eu crer ou não. Por exemplo, Jesus ressuscitou dos mortos. É independente de se eu creio ou não. Isso é um fato histórico. Está evidenciado por testemunhas. 500 pessoas viram Jesus ressurreto. Não é questão simplesmente de eu achar aqui, né? Não. Você sabe o que é uma multidão de 500 pessoas no ano 1 da era cristã? É uma live do YouTube com 1 milhão de pessoas. É um estádio cheio. É um Morumbi lotado. 80 mil pessoas viram Jesus ressurreto. É como se fosse isso hoje, traduzido para hoje. Uma grande cidade. 500 pessoas viram Jesus ressurreto, de vários lugares diferentes. Observaram ele ascender aos céus, né? Então não é uma questão de crença, é uma questão de realidade. Da mesma forma, a criação é uma questão de realidade. E sabe o que é tão bonito? Porque eu passo a crer no Gênesis, não porque está em Gênesis. Eu passo a crer no Gênesis porque Jesus falou a respeito deles. Lembra que Jesus falou assim: Pai, volta a me dar aquela glória que eu tinha contigo no princípio de todas as coisas? Quando ele fala isso e fala que a história do Messias veio pelos judeus, ele ratifica Gênesis 1 para mim. E se ele ressuscitou dos mortos e deu testemunho da criação,
Ele mesmo fala assim, olha, não era assim no princípio de todas as coisas, porque Deus criou homem e mulher. E deu ele um para o outro e falou assim, aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Quando ele ratifica o casamento e expõe a maneira como o casamento criou, ratificando a criação de Deus e a maneira como Deus estabeleceu a primeira família, ele dá para mim a certeza de que Gênesis é verdade. Então eu, como devoto do Senhor Jesus Cristo, né, para ficar mais fácil para os nossos amigos católicos, eu como devoto de São Jesus, eu acredito em tudo que ele falou. E porque ele falou é que as coisas são realidade para mim. Ele é a prova máxima da criação. Aliás, ele é o primogênito de toda a criação, segundo a palavra de Deus. Porque a criação surgiu por conta dele. A criação é um presente de Deus Pai ao Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus por isso, né? A criação do universo da vida, nós já falamos um pouquinho disso. Deus é a causa primária e a fonte de toda a existência. A criação do universo por Deus é vista não apenas como um ato de poder, mas também como uma expressão de sua sabedoria e bondade. A criação do homem. De acordo com a Bíblia, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e o que confere ao ser humano uma dignidade única entre as criaturas. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, um homem e mulher os criou. Esse versículo estabelece a visão de que o ser humano não é um produto de um processo natural, mas uma criação intencional de Deus dotada de valor imensurável e propósito. E aqui mais um motivo pelo qual a evolução ela dita e ela tenta tirar esse padrão do homem ser a imagem de Deus. Porque se o homem é a imagem e semelhança de Deus, o homem criado, criatura, tem um propósito. E o existencialismo, que é uma regra de pensamento que surge nesse momento, onde todo mundo vira ateu, ele fala que o que existe é só o agora, é só o aqui, né? Que acaba levando a gente do existencialismo para o nihilismo, que é pior do que o existencialismo. Porque o existencialismo fala que o que significa é o agora. E o nihilismo fala que nada é importante. Que nada é sério. Você sabe por que um adolescente de 14, 15, 16 anos de idade, 17 anos de idade, tem coragem de pegar um rifle AR-15 e entrar numa escola e matar criança? Porque ele chegou à conclusão de que nada importa. De que a vida vale nada. De que isso aqui é um monte de nada. De que nós estamos vivendo numa Matrix e isso aqui é uma ilusão. É por isso que ele tem coragem de fazer isso. E depois dá um tiro na cabeça, porque ele se convenceu disso. Mas quando ele é confrontado pela palavra de Deus e pela realidade do Evangelho, ele percebe que ele é feito à imagem de Deus e aí ele ganha propósito. E aí ele muda de ideia. E aí ele muda de padrão de vida. E aí ele abraça uma nova realidade. É por isso que o Evangelho muda a vida das pessoas. É por isso que o Evangelho mudou a minha vida. Porque ele mostra para você uma realidade que você jamais imaginou ter. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, né? A origem e a beleza da criação. O criacionismo também enfatiza a ordem e a beleza do universo. É por isso, irmãos, que é tão bonito, o Salmo 19 está aqui citado, o pastor Renan fez questão de colocar, os céus manifestam a glória de Deus. Quando você olha para o céu, você percebe como Deus é organizado. Glória a Deus. Eu gosto de lembrar disso, já contei isso para você, que o Abraão, segundo Flávio Joséfo, chegou à conclusão de que Deus existia observando a natureza. Ele observou os astros, observou as estrelas, observou os animais, observou tudo que existia, que na época dele era tudo considerado uma entidade, né? Aliás, são entidades, ok? No sentido maior da palavra, né? Existe uma força espiritual por detrás de tudo isso aí. Mas era considerado alguém venerável. Eles consideravam na época de Abraão, e muitos até hoje, davam adoração à lua, adoração ao sol, adoração ao animal. Na Índia hoje se adora até a vaca, até hoje. Tem um lugar na Índia, se você já viu pela internet algum meme disso, se não, deixa eu dar aqui a sugestão, vai aparecer no seu telefone no YouTube hoje, para que você abrir, porque eu estou falando aqui e o seu telefone está ouvindo, né? A adoração a ratos na Índia. Já viu isso? Templo dos ratos na Índia, né? Se adora rato. Por quê? Tudo isso é adoração à natureza através da manifestação natural.
O rato, por exemplo, é adorado por conta que eles acreditam que o rato tem um senso de reprodução que traz, por exemplo, a questão da fertilidade. Porque quando tem um rato, nunca tem um sozinho, tem um monte. Então ele é adorado por conta da fertilidade. Ele manifesta nas pessoas que o adoram aquela sensação de fertilidade. Existe uma entidade de fertilidade por detrás daquela figura do rato. Entende onde a gente está chegando? E assim na época de Abraão era em todo lugar. Era o sol, era a lua, eram as estrelas, era a árvore que nascia do sol. Por exemplo, né? Aqueles evergreens. Já viu evergreens? Evergreens é um tipo de vegetal, que o pessoal fala no inglês, que quando chega o inverno não fica amarelo, não perde as folhas. É o evergreen. Chama evergreen. O pinheiro é um evergreen, né? Outras plantas parecidas com o pinheiro são chamadas de evergreen. E durante muito tempo, somente nas regiões mais frias, eles acreditavam que esse evergreen era uma entidade que era a única que conseguia combater o sol. Ou a única que conseguia viver sem o poder do sol, que não dependia do poder do sol. Existia uma entidade por detrás que, manifestada, era uma entidade que tinha poder para aguentar a vida sem o sol, sem outra entidade chamada sol. E ela era adorada por causa disso. Mas o que Abraão fez? E aqui entra o cerne da questão de Abraão. Abraão observou todas essas coisas. Observou o sol, observou os evergreens, observou os animais, observou a lua, observou o mar e chegou a uma conclusão: eles não têm poder neles mesmos. Esse poder que eles exalam, o sol de ser quente, a lua de iluminar a noite, as estrelas de manifestar da maneira como fazem, os animais de serem da maneira como são, isso não está manifestado direto deles, não brota deles. Existe alguém que comanda tudo isso. Foi a conclusão que Abraão chegou. E aí a Bíblia manifesta o seguinte: creu Abraão em Deus e isso foi lhe imputado por justiça. É nesse momento que nós cremos, olhando a narrativa dos Gênesis, capítulo de número 12, e a maneira como Flávio Josefo interpreta esse momento, que Deus se manifesta a Abraão e fala assim: Abraão, sai de onde você está. Sai do meio da tua terra, da tua parentela e daqueles que são da tua casa e vai para uma terra que eu vou te mostrar, eu vou te dar uma terra nova, vou começar um povo em você. A religião, o pensamento monoteísta de um Deus absoluto sobre todas as coisas é manifestado nesse momento na vida de Abraão. É nesse momento que Abraão olha para tudo e percebe um Deus criador sobre todas as coisas, e aquilo é imputado para ele como uma justiça. Fala assim: Abraão, você está no caminho certo, sai daí. Você percebe que esse é o convite de Deus, a nós mergulharmos nesse tipo de assunto, para Deus falar assim para a gente: ei, você está percebendo o cheiro disso em volta das coisas? Sai daí, porque tem uma terra para você. Não fica aí, sabe, mergulhando nessa falácia, mergulhando nessas ideias que vão te deixar longe de Deus e vai levar você para longe do Senhor. Sai daí. E você sair daí, viu, Noah e Sara? Você sair daí não é uma questão simplesmente física, geográfica, como foi para Abraão, mas uma questão muito mais espiritual. Sai daí com a sua alma, sai daí com a sua mente, sai daí com o seu coração, para você encontrar a realidade de Deus, porque quando a gente olha para o céu, então, como diz o Salmo 19, eles declaram a glória de Deus. O firmamento, a maneira como as coisas estão firmes, anuncia a obra das suas mãos. Quando você chega num prédio bonito e você olha a fundação daquele prédio, você olha aquelas colunas, você pensa ou não pensa no engenheiro, no arquiteto? Assim, uau, quem desenhou esse prédio aqui? Pensa ou não pensa? Você não chega a pensar, fala assim: puxa, quando será que construiu esse prédio? Você começa a ponderar, quando você vê um prédio muito bonito, como é que você construiu? Será que esse era o projeto original? Né? Se você é curioso por essas coisas, como o pastor Itamar, que é arquiteto, você descobre nas linhas a história da escola filosófica por detrás do prédio. É incrível. Não, isso aqui é assim porque existe uma escola tal, do tempo tal, que diz que as linhas tinham que ser desse jeito, e você começa a elocubrar a maneira como aquilo aconteceu, e tem todo um histórico por detrás. Quando você olha a terra,
A natureza, a maneira como as coisas estão estabelecidas, as estrelas como elas são, só pode chegar a uma conclusão: o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz testemunho a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem e sem voz, se ouve o som da sua voz. Há pouco tempo atrás descobriu que o universo, os astros, cantam. Na maneira como eles fazem o seu movimento no universo, eles emitem som. Quanto tempo a Bíblia está falando? Que o universo louva a Deus, que as estrelas louvam ao Senhor, que existe informação, que existe conversa entre elas para a glória do nome de Jesus, né? Nós estamos terminando já. Os argumentos filosóficos e científicos a favor do criacionismo, né? A causa primeira e causa não causada, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, né? O design inteligente e a evidência desse design da mente criadora. Quando a gente olha em volta, fica claro, ao observarmos o universo, como William Paley falou, ao observarmos o universo, sua complexidade, devemos concluir que ele teve um criador. Aquele que descobriu a gravidade, Isaac Newton, ele escreveu mais sobre teologia do que sobre ciência. Você sabia disso? Ele era pastor. Isaac Newton era pastor. E escreveu mais sobre teologia do que sobre ciência. E ele fala assim: eu creio em descobrir as leis da natureza porque eu creio num legislador supremo. Ele fala assim: eu sei que eu vou encontrar leis da natureza porque eu sei que quem criou é um legislador supremo. Olha que coisa bonita. Chegar à conclusão disso, porque ele sabia dessa realidade, né? A moralidade objetiva, Deus como fonte moral. Porque quanto aos gentios que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Quando a gente olha para os homens, você vai em qualquer lugar, pode ser de origem judaico-cristã ou não, você percebe um padrão moral mínimo semelhante. E mesmo quando você vai em um lugar muito afastado, você vai numa tribo, por exemplo, que é canibal, você percebe que desde sempre aquela tribo foi rechaçada pelos outros povos em volta, porque consideravam aquilo barbário. Desde o mundo antigo existe um padrão moral mínimo que vai acompanhando, porque o homem é um ser moral. E da onde ele busca a sua moralidade? Da imagem e semelhança de Deus. A revelação divina, o Deus como comunicador e criador. Deus é o mais interessado que nós descobramos quem Ele é. O homem não estava procurando a Deus, mas Deus se revelou ao homem. E Deus se revela ao homem em cada ato da nossa vida. Deus se revela ao homem, por exemplo, eu lembro de uma das revelações mais bonitas que eu tive da pessoa de Deus, quando eu fui pai pela primeira vez. Né? Eu lembro, isso é claro para mim, é muito, assim, um momento muito gravado na minha mente. Né? Noah nasceu 29 de agosto, dia 1º de setembro nós estávamos em casa. Se eu não me engano, a noite do dia... Agosto tem 31? Tem, né? Tem 31 de agosto? Tem. Na noite do dia 31 para o dia 1º, eu acho que foi no dia 1º mesmo. Do dia 1º para o dia 2. O Noah dormiu a primeira noite em casa e foi assim, né? Ninguém dormiu. Porque todo mundo olhando para a criança, né? Olhando para a criança, será que a criança está bem? E o caba chegou com o nariz, mas todo... O homem roncava, com 2 anos de idade, 2 dias de idade, o homem roncava lá em casa. Né? E eu ali preocupado, e meu Deus do céu, será que está tudo certo? Acordei de manhã, fui no Home Depot, comprei um filtro novo para o ar-condicionado, comprei 1 litro de álcool gel para o pessoal que ia visitar na nossa casa, lá para todo mundo ter álcool gel lá na casa. Mas eu me lembro que eu estava no Home Depot, e a hora que eu passei da pessoa do Home Depot, falei assim, estou levando aqui o álcool gel, estou levando também aqui o negócio, é porque meu filho nasceu esse final de semana, parabéns, meu primeiro filho, meu primeiro filho, parabéns e tal. Aí fui no Alguins comprar um negócio lá, eu estou levando isso aqui para casa, porque meu filho acabou de chegar em casa, acabamos, eu e minha esposa tivemos nosso primeiro filho, parabéns e tal. Para todo mundo que eu via, eu queria manifestar a minha alegria de ter o meu primeiro filho. Agora, eu não fiz isso porque eu sou crente só.
Um pai faz isso. Ele se alegra. Aí você vai lá para o final da parábola do filho pródigo. Lembra? Aí Jesus termina falando assim: por isso que haverá muito mais alegria no céu diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lembra de Jesus falando isso? O que Jesus quis dizer? Olha, haverá alegria no céu diante dos anjos de Deus. A alegria dos anjos de Deus? Não, é diante deles. De quem que é a alegria? É de Deus. Por um pecador que se arrepende. Qual que era a história? É um filho que voltou para casa. Qual que é a palavra final do pai? Porque este filho estava morto e agora reviveu. A vida de um filho traz alegria para o coração do pai. O dia que eu recebi o meu primeiro filho em casa, falei, entendi a alegria do pai do filho pródigo. Deus se revela para nós nessas experiências que nós temos. Se elas são maravilhosas para nós, é porque Deus marcou no padrão moral eterno, que mora no nosso coração desde a nossa infância, de que isso é bom. E isso é bom por quê? Porque Deus criou para que fosse bom. Para a glória do nome de Jesus. Não é? Glória a Deus por isso. E concluindo, no final, irmãos, todas essas questões apologéticas, elas precisam de se debruçar para um princípio absoluto sobre a nossa comunicação com Deus. Que nós não cremos Deus através da ciência, nós cremos em Deus através da fé. Porque aquilo que nós não vemos com os olhos, nós cremos pela fé. Aquilo que a nossa... porque, por exemplo, né, hoje nós descobrimos que, né, entre o ano 20 do século 20, né, na década de 20 do século 20, o homem chegou à conclusão de que o universo não era eterno. De que o universo foi, em algum tempo, como ele passou a existir. Mas durante o tempo que se criam que o universo era eterno, o que a igreja fazia? A igreja se dobrava a essa realidade, que o universo então é eterno e a Bíblia está errada? Não. Ela continuava crendo na Bíblia. Por quê? Por causa da fé. Assim hoje também, nós estamos crendo pela fé de que Jesus vai voltar e o mundo dá risada de nós. Até o dia que ele vier nos buscar. E mais uma vez, nós vamos estar do lado certo, crendo na pessoa do nosso Deus. E o mundo não engana. Então é por isso que Hebreus 11:3 fala assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que é visível veio a existir daquilo que não é aparente. É pela fé que nós chegamos a essa conclusão. E agora o movimento empírico vem nos acompanhando. O último que o Dr. Harvey contava, ele é a pessoa mais extraordinária que eu conheci nessa questão de apologética. Ele fala assim: olha, vendo o avanço da ciência e de tempo após tempo, observando o avanço da ciência e percebendo que tempo após tempo a Bíblia continua se provando ser verdadeira, o que eu acho que vai acontecer é que no final da escalada do conhecimento, quando os cientistas chegarem no topo dessa escalada e chegarem no ápice chegarem no ápice da procura do seu conhecimento, eles vão chegar no topo da montanha e perceber uma roda de teólogos rindo, se congratulando e alegres com Deus há milhares de anos. Quando o homem chegar por fim ser humilhado, entendendo de que onde é que você estava, Jó, é para ele também, ele vai chegar à conclusão e falar assim: como louco eu falei coisas que eu entendia. Na verdade, tudo tu podes e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Creia em Deus. Creia em Deus. Creia que Deus é maior que a ciência. Creia que Deus é maior que os factoides. Creia que Deus é maior que as ideias e as filosofias. Creia que Deus é verdadeiro. Todo homem mentiroso. E é por isso que nós nos dobramos à pessoa maravilhosa de Senhor Jesus Cristo, para continuar crendo nele, em nome de Jesus. Amém?